Olá, bom dia, meus queridos alunos, tudo bom? Vamos retomar aqui nosso conteúdo. Nós vamos ver agora, fazer aí para quem não aprendeu ainda, né? Uma revisão, operações com monômios. Então, operações com monômios. Então, o que é monômios, né? A gente viu operações com monômios, binômios, trinômios, polinômios. E aí eu avisei vocês que a partir de agora a gente ia chamar tudo isso de polinômios. Então, operações com monômios. Vamos ver então um pouquinho de adição de monômios. X mais x. Se eu tenho um x mais um x, então eu tenho 2x. Três x menos um x, tem 3 tira 1, fica 2x. Eu já coloquei uma subtração aqui, mas eu vou colocar outra aqui, tá certo? 4x menos 3x, 1x. Então, basicamente, isso é a subtração, né? Se a gente tiver agora 3x menos 2y, posso fazer essa conta? Bom, tem um vídeo anterior que eu fiz, que eu vou enviar para vocês também, e vocês vão explicar direitinho quando que eu posso somar, quando que eu não posso somar, quando que eu posso subtrair, quando que eu não posso subtrair. Mas aqui é x e aqui é y. E aí vamos relembrar, são termos semelhantes? Não, porque aqui a parte literal é x e aqui a parte literal é y. Então, dá para resolver isso daqui? Não, né? Então, o que a gente faz? Só repete, tá certo? Então, nós vamos somente repetir, ok? Mas agora nós vamos ver a parte de multiplicação. Então, se eu tiver assim, ó, x vezes x, x vezes x é diferente de x mais x, claro, né? É evidente. Mas como é que eu resolvo? X vezes x vai ser 2x? Não, né? Aí vamos relembrar de regras de potência, né? Onde você, multiplicação de potência com a mesma base, o que você faz? Repete a base, que é x, e soma os expoentes. Então, ó, aqui é 1 e aqui é 1. Então vai ficar 1 mais 1. Portanto, vai ficar x, 1 mais 1, 2. Então a resposta é x ao quadrado. Vamos ver mais um exemplo? 3x vezes 2x. Bom, nesse caso nós temos o coeficiente numérico e a parte literal. Então a parte literal vamos fazer dessa forma e o coeficiente numérico nós vamos multiplicar. Então vai ficar 3 vezes 2, 3 vezes 2. Parte literal são iguais, são termos semelhantes, repete. O expoente é 1 e 1, então 1 mais 1. 3 vezes 2, 6, x, 1 mais 1, 2. Portanto, a resposta 6x ao quadrado. Certo? Deu para entender bem? Vamos fazer mais um exemplo? Agora eu mudei os expoentes.
coloquei expoente 2 e expoente 3. Mas é do mesmo jeito. Coeficiente numérico, vamos multiplicar. 5 vezes 2. Parte literal, vamos repetir. Como a base são iguais, x e x, a parte literal não são iguais, tá, pessoal? Não são iguais. Aqui é x ao quadrado e aqui x ao cubo. Não são iguais. Então, não são semelhantes. Mas na multiplicação, não tem esse problema. Aqui você, na adição, subtração, você não poderia fazer essa conta. Mas como é multiplicação, a base é igual. Apesar do expoente ser diferente, a base o expoente ser diferente, aqui é 2, aqui é 3, mas a base é a mesma. A base é x e x. Portanto, a gente faz o quê? Repete a base e faz o quê com os expoentes? Soma os expoentes. Então vai ficar 2 mais 3. E agora resolvendo, vai dar 5 vezes 2, 10. 2 mais 3, 5. Portanto, 10x elevado à quinta potência, certo? Então aqui nós vimos a multiplicação com polinômios, tá certo? Se nós tivermos assim, 3x vezes 2y, 3x vezes 2y. E agora? Quanto que vai dar o resultado aqui? 3x vezes 2y. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pensar que, se fosse lá na adição, termos não são semelhantes. Então, não poderia somar. Mas, se nós pensarmos bem, qual o sinal que nós temos aqui, ó, entre o 3 e o x? Nós temos um sinal de multiplicação. E qual o sinal que nós temos aqui? Multiplicação também. Então nós temos uma multiplicação. E aí nós vamos entender o seguinte, que na multiplicação, a ordem dos fatores aqui, nesse caso, não altera o produto. Então nós podemos mexer nessa ordem, é uma multiplicação. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. Mudamos de lugar, o resultado continua sendo o mesmo. Então, nesse caso, o resultado vai ser o mesmo, então nós podemos mudar aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos reescrever, colocando os coeficientes numéricos primeiro e a parte literal depois. 3 vezes 2 vezes x vezes y. Então, observa que eu posso fazer isso porque era tudo um sinal de vezes. Então, eu posso mudar a ordem, né? Portanto, eu tenho 3 vezes 2, 6. X vezes y, xy. Quanto que é x vezes y? Xy. Portanto, a resposta de 3x vezes 2y, a resposta é 6xy. Ok? Vamos lá para mais um exemplo. 4xy vezes 5y. E agora, professor? Aparece esse tem xy e esse não tem xy. Mas, como eu disse para vocês, tudo aqui está multiplicando, né? Então, não aparece, mas tem uma multiplicação aqui, aqui e aqui. Como tudo é multiplicação, eu posso mudar a ordem. Então, eu vou escrever os coeficientes numéricos primeiro e depois eu escrevo a parte literal. Olha só o que vai acontecer aqui. 4 vezes 5, 20. Vezes x, vezes y, vezes y. Mas aqui eu tenho y vezes y. Bases iguais. Eu posso repetir a base, fazer igual como eu fiz aqui, ó.
Repete a base, soma os expoentes. 2. Então aqui também tem 1. E aqui tem 1. Esse também tem 1. Mas eu não posso somar esse com esse porque as bases são diferentes aqui. Aqui é x e aqui é y. Então como é que vai ficar? 20x, y, 1 mais 1, igual como a gente fez aqui. 2. Posso somar esse 1 com esse 2? Não, porque aqui é x e aqui é y, são bases diferentes. Então a resposta é 20x y ao quadrado, ok? Se você ficou com alguma dúvida, não conseguiu entender direito, é simples. Aqui você tem essa vantagem, né? Você volta o vídeo e assiste de novo. 1, 2, 3 vezes até você entender, tá certo? Dá uma pausa, copia, eu vou apagar o quadro e passar uma para a gente resolver juntos, tá bom? É rapidinho. Beleza? Dá uma pausa no vídeo e resolva aí, tá certo? Aí depois a gente vou resolver aqui e aí você confere se você acertou. Então pause o vídeo agora e tente resolver. E aí, conseguiu resolver? Não? Vamos conferir se você acertou ou não? Então vamos lá. 4x vezes 3y. Aqui não há necessidade. Observe. A primeira coisa que tem que observar é que operação é essa que você está fazendo. É uma multiplicação. E na multiplicação, você não precisa se preocupar com termos semelhantes. Se é para multiplicar, você vai multiplicar. Então, escreve a parte do coeficiente numérico primeiro e depois a parte literal. Ah, professor, pode fazer logo direto? Claro, meu amigo, se você já entendeu, se você já sabe como é que faz, entendeu a ideia, você já pode fazer direto. 4 vezes 3, 12. X vezes y, xy. Pode fazer direto sem nenhum problema. Ah, professor, eu não entendi ainda como é que faz direto. Então vem comigo, vamos fazer passo a passo. Escreve a parte numérica, olha aqui na tela, foca aqui. 4 vezes 3 vezes x vezes y. Aí vai lá, foca aqui. 4 vezes 3, 12. E x vezes y, xy. Tá aí, muito fácil. Ah, professor, só isso? É, basicamente é só isso. Vamos lá, mais essa daqui. Acertou? Parabéns, se você acertou, meus parabéns. Vamos para de baixo. 7x ao quadrado vezes 2y ao quadrado. Novamente, observa aqui a operação, a multiplicação. Não preciso me preocupar com um termo semelhante. Posso fazer direto? Posso fazer direto. Mas cuidado para não errar. Vamos fazer passo a passo? 7. Então, foca aqui. 7 vezes 2 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. 7 vezes 2, 14. Vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Posso somar os expoentes e falar que é elevado à quarta potência? Não, né? Não posso fazer isso. Por quê? Porque olha aqui, ó. Aqui é x e aqui é y. As bases são diferentes. Eu só posso repetir a base e somar os expoentes
se as bases, olha aqui, forem iguais. Nesse caso, um é x e outro é y. Então, fazemos igual aqui. XY ficou XY. Então, XY vai ficar XY. Portanto, 14x ao quadrado, y ao quadrado. Então, tá aí mais um exemplo para vocês resolverem. Certo? Quem acertou, meus parabéns. Quem não acertou já sabe, volta o vídeo e tenta resolver de novo. Tá certo? Vai voltando o vídeo aí, 1, 2, 3, 4 vezes. Essa é a vantagem que você tem. Você pode voltar o vídeo e assistir quantas vezes você quiser. Tá certo? Vamos para cá. XY sobre 3 vezes x sobre 4. Novamente você observa a operação de multiplicação, então não há necessidade de se preocupar em se é termo semelhante ou não. Outra coisa que não há necessidade de se preocupar é que os denominadores são diferentes, é uma multiplicação, então não tem problema de ser diferente. Então como é que a gente resolve isso aqui? Vai ficar 3 vezes 4 e no numerador x vezes y, né? Tem um sinal de vezes aqui, vezes x. Novamente aqui, tudo é uma multiplicação, eu posso trocar a ordem, ou seja, eu vou colocar os termos semelhantes próximos. Esse x é semelhante a esse x, então eu vou colocar junto. Então vai ficar x vezes x vezes y, e 3 vezes 4, 12. Aqui, bases iguais, e quando as bases são iguais, eu posso somar os expoentes. Portanto, vai ficar 12x, 1 mais 1, vezes y. Então vai ficar x ao quadrado, y sobre 12. Então tá aí, resposta x ao quadrado, y sobre 12. Espero que você tenha acertado, tenha conseguido resolver. E após esse vídeo, eu vou passar umas atividades para vocês tentarem resolver, certo? Vou apagar o quadro e a gente retorna já já. Tá, vimos um pouco de multiplicação, vamos ver um pouquinho de divisão de monômios, tá certo? Mas nós vamos ver a parte da divisão, a parte mais simples, colocando na forma de fração. Então, vamos começar com essas duas, tá bom? Então, divisão de monômios. Nós vamos escrever divisão na forma de fração. Então, vai ficar assim, ó, 4x ao quadrado dividido por 2x. Toda fração é uma divisão. Novamente, da mesma forma que na multiplicação, de forma análoga, nós não vamos se preocupar se os termos são semelhantes ou não. Nós só vamos se preocupar com isso na adição e na subtração. Então, divisão, olha para cá, 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado dividido para x,
gente repete a base, as bases são iguais, só vai se atentar para isso, se as bases são iguais. As bases são iguais. E aí o que a gente faz com os expoentes? Na divisão de potência, relembra lá a divisão de potência com a mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes, né? Lembrou? Então o que a gente vai fazer? 2 menos 1. Ó, na multiplicação, a gente somava os expoentes. Na divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então eu tenho 4 dividido para 2 dá 2. Subtrai o expoente, 2 menos 1. Portanto, eu vou ter a resposta aqui vai ser 2x, 2 menos 1, 1. Então, resposta 2x. Ok? Vamos fazer a próxima. Será que você já consegue fazer essa? Se você quiser tentar, dá a pausa no vídeo e tenta resolver. Ok? Mas vamos lá. Vou escrever na forma de fração. 15x ao cubo dividido por 5y. Novamente, não há aquela necessidade de verificar se os termos são semelhantes. Eu só tenho que tomar cuidado para ver se as bases são iguais. Então eu posso fazer 15 dividido para 5, 3. Agora, x e y, repete a base, mas aqui é x e aqui é y. Então não tem como eu repetir a base e subtrair os expoentes. Subtrair porque é divisão, não tem como. Professor, e aí, como é que vai ficar então? Bom, nesse caso vai ficar o x em cima, o x vai continuar em cima elevado a 3, e o y, como está embaixo, vai continuar embaixo. Então a resposta é 15 dividido para 5 dá 3, x ao cubo sobre y. O y vai continuar embaixo nesse caso, tá certo? Lembrando, é lógico que nesse caso aqui, nesse caso, o y, né? Nesse caso, o y, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, aí não existe divisão por zero, tá certo? Mas tá aí mais 2 exemplos de divisão de monômios. Vamos ver mais um aqui. 20x ao cubo dividido por 5. Agora eu vou colocar x ao invés de y, só para vocês perceberem a diferença. Escreve na forma de fração 20x ao cubo dividido por 5x. Agora sim, divide 20 para 5, 4. Como aqui é x e aqui é x, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Vai ficar 4x, 3 menos 1, 2. Então a resposta é 4x ao quadrado. Ok? Belezinha, amigos? Vou passar aqui mais alguma para vocês resolverem, tentarem resolver. E vou colocar a atividade no link do vídeo para vocês resolverem. Tá certo? Bom, boa aula para vocês. Tentem resolver esses exercícios e nos encontramos na próxima aula. Tchau, meus queridos.